Olá pessoal, tudo bem? Bom, então hoje nós vamos dar continuidade aí aos estudos, né, da nossa disciplina de teorias e problemas de aprendizagem, ok? Na unidade 3, né, de aprendizagem, nós vamos estudar um pouquinho sobre aprendizagem, né, e conhecimento e também sobre o processo aí de constituição, né, do conhecimento do ser humano, ok? Bom, a aprendizagem, né, e o conhecimento, eles são dois conceitos aí muito próximos, né, muito semelhantes, estão em processo aí constante, bastante assim dinâmico, né, e ativo, decorrentes aí da integração, na verdade, né, entre o sujeito com o meio, né, quer dizer, o sujeito que aprende e o meio. Então, integram-se a essas ações, né, cognitivas, afetivas, sociais, né, e o professor, né, nessa integração, ele é como se ele fosse um coautor, né, do processo de ensino-aprendizagem. Bom, para nós entendermos um pouco dessa integração, né, do sujeito com o meio, do sujeito com o processo de aprendizagem, né, e do professor também como coautor aí do processo de aprendizagem, né, é importante que nós nos aprofundemos, né, em algumas teorias da aprendizagem, tá? Principalmente a teoria de Piaget e de Vygotsky, para que vocês possam entender melhor, então, um pouquinho esse processo, né, de interação do sujeito com o meio, né, ou seja, do sujeito com o objeto mesmo de aprendizagem. A teoria de Piaget, né, ela é uma teoria que nós podemos chamar de construtivista, né? A teoria construtivista, né, é uma teoria que acredita, né, que o indivíduo ele possa construir o seu conhecimento, né? Como vocês viram lá no texto, né, nós podemos encaixar até a compreensão da teoria piagetiana, né, naquele momento em que o autor, né, no texto aí da unidade 3 coloca para vocês, da aprendizagem, né, como um processo de envolvimento, né, entre o aprender e o aprender, né. Então, nós podemos encaixar a compreensão da teoria de Piaget nesse exemplo, né, de aprender a aprender, quer dizer, o indivíduo aprende a aprender, ele é capaz de construir, no ponto de vista de Piaget, o seu próprio conhecimento, né? A teoria de Piaget do desenvolvimento cognitivo, né, na verdade, foi desenvolvida como um modelo mesmo, né, para explicar a atribuição aí de sentido, né, significado dada pelos sujeitos, pelos seres humanos ao mundo, né, atribuir sentido ao mundo, né, às coisas do mundo. Então, explicações do desenvolvimento do pensamento, né, vão mostrar, né, um pouquinho desse processo de desenvolvimento da aprendizagem na teoria, através, né, da concepção piagetiana, desde o bebê, né, a fase de bebê, até a fase adulta, né, porque Piaget ele foi dividindo, né, o processo de aprendizagem em fases, né, desde 0 ano até o final da adolescência e início da fase adulta, ok? Bom, Piaget acreditava que existem algumas influências sobre o desenvolvimento, né? Para ele, né, os processos de pensamento são constantes mudanças aí desde o nascimento até a maturidade, que o indivíduo, à medida que ele vai se desenvolvendo, né, crescendo, ele vai sendo capaz, cada vez mais de atribuir sentido, então, para as coisas que ele aprende, né, para as coisas que ele vivencia, para as pessoas, né, para o convívio dele. Então, dentro dessas influências aí, né, sobre o desenvolvimento, Piaget identificou, né, no caso,
4 fatores, né, que se interagem, né, interagem entre si e influenciam tais mudanças, né? Um deles é a maturação. A maturação é o desdobramento das mudanças biológicas, né, geneticamente programadas em cada ser humano na concepção. Mas a maturação refere-se realmente ao desdobramento aí das mudanças biológicas, né, que foram geneticamente programadas desde então a concepção do indivíduo. A atividade seria a capacidade crescente de agir sobre o ambiente e aprender com ele, né? Esse seria o princípio, a influência, né, que ele denominou de atividade. Essa é a influência no meio, então, né, sobre o processo de aprendizagem do indivíduo. E a transmissão social, né, que é a interação com as pessoas, né, que estão ali à volta, né, além da equilibração, tá, que seria a última influência. Bom, mas para nós entendermos a equilibração, no primeiro momento é importante nós entendermos também as tendências básicas do pensamento de Piaget, que segundo ele nós herdamos 2 tendências básicas, ou funções invariantes, como ele chamou, né? Que é a da organização, né? A da adaptação, da assimilação e da acomodação, tá? Bom, segundo Piaget, então, a organização seria a combinação, a ordenação, a recombinação, reordenação de comportamentos e pensamentos em sistemas coerentes. A tendência aí do ser humano, né, de organizar os seus processos de pensamento em estruturas psicológicas. E a essas estruturas, né, Piaget deu o nome de esquemas, que são elementos organizados aí do pensamento que nos permitem representar mentalmente ou pensar sobre os objetos aí e os eventos do mundo, né? Já a adaptação, né, seria as tendências aí das pessoas a se adaptarem ao seu ambiente. E envolve 2 processos, que é o de, né, a assimilação e a acomodação. Esses são processos, né, básicos aí que estão envolvidos aí pela compreensão da adaptação. A assimilação ocorre quando as pessoas usam seus esquemas existentes para atribuir sentido aos eventos do mundo, né? Compreender uma informação nova com base em informações anteriores, né? Já a acomodação ocorre quando as pessoas mudam os esquemas existentes para responder a uma nova situação. Aí, se os esquemas existentes não estão sendo suficientes, né, para isso, então estruturas aí mais apropriadas devem ser desenvolvidas. A equilibração, né, como eu tinha dito anteriormente, ela na verdade, para ela ocorrer, né, segundo Piaget, o indivíduo ele teria, né, que estar organizando, assimilando, acomodando primeiro, né, como uma espécie aí de ato, né, complexo aí da estabilidade da aprendizagem, né. Então, segundo Piaget, as mudanças efetivas aí no pensamento ocorrem pelo processo de equilibração, né, e o ato, né, da busca de estabilidade. Então, quando existe um bom funcionamento do esquema, no caso, né, o resultado, obviamente, é o equilíbrio, né? E quando existe um mau funcionamento do esquema, o resultado, né, é o desequilíbrio, ok? Então, a equilibração, né, é um importante processo aí no caso, né, uma estrutura, na verdade, né, faz parte, né, de uma estrutura e das influências, né, sobre o desenvolvimento. Então, a equilibração é uma delas, mas ela precisa de todas essas outras, né, estarem trabalhando, né, no caso direitinho, aí no processo de ensino-aprendizagem, para que realmente a equilibração ela seja efetiva, ok? Bom, eu vou deixar disponível para vocês, nessa unidade 3, os slides referentes a essa videoaula, né, que eu passei agora para vocês, tá? Vou deixar um texto complementar também, que são materiais que vocês vão poder estar usando
para realizar as questões do quiz, né? Responder as questões do quiz dessa unidade, ok? Então, muito obrigado, viu, pela participação de vocês e até a próxima, viu?